Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Prosas. Hoje o papo vai ser delicioso. A gente está aqui com o chefe de cozinha, chocolateiro e sommelier Fábio Sicília. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse mercado do chocolate que está acontecendo aqui no nosso estado, que já bomba e a gente já pode ter muito lucro e muita coisa acontecendo aqui com relação ao nosso chocolate. Fábio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, prazer estar com vocês nesse lugar maravilhoso que representa a nossa cultura, né? Verdade, verdade, E verdade. eu já quero elogiar a camisa Camisa, do a camisa Fábio, do Fábio né? tá A maravilhosa, gente vai falar de gente. chocolate, ele vem com uma camisa linda ilustrada de cacau, então ele é cacau. o homem do chocolate. Fábio, eu posso começar aqui fazendo uma pergunta assim, super... Vamos lá. Parece simples, mas precisa ser respondido por ti. Nós sabemos que o Pará ele é reconhecido por várias coisas, tipo o tacacá, a maniçoba e outras comidas indígenas. O chocolate, ele vem como uma nova bandeira dessa nossa gastronomia? Ele, na verdade, era uma bandeira que sempre deveria ter sido nossa, mas já foi da Suíça, já foi da França, Itália, hoje está na Bélgica, porque nós desassociamos a matéria-prima do resultado final. Tudo bem que o europeu tem introduzido o açúcar e o leite, mas chocolate, do momento que você manipula o cacau e coloca qualquer ingrediente, ele se torna chocolate. E originalmente ele foi encontrado no México, mas os primeiros dados hoje atuais que você tem é que houve a domesticação do cacau na divisa do Peru com o Equador ali. Veio por Então, essa Amazônia. E aí desce pelo rio Amazonas, seus afluentes, chega aqui e ele é autóctone, nativo da Amazônia. Tá? Por isso ele se manifesta na Venezuela, Colômbia, Peru, Brasil. E o mundo foi difundido o conceito de chocolate porque a comercialização sempre centralizou na Europa, como hoje café. O Brasil é o maior produtor de café, mas o maior distribuidor de café do mundo é a Alemanha. E o mesmo acontece com o cacau. E o cacau foi um pouco mais traumático, porque nós tivemos um grande problema que dizimou o cacau na Bahia, que também não era de lá, ele saiu daqui para lá, e tirou o Brasil do ranking dos grandes produtores de cacau, deixando a África, que nunca teve cacau, foram levados daqui. Assim como foi levado a seringa, as seringueiras e tantas coisas que saem daqui. O que nós precisamos hoje? Retomar com um pouco mais de cuidado, porque quando você pega um avião para ir para a Europa, eles te dedetizam dentro do avião. E você não leva a doença para lá. E as nossas barreiras sanitárias precisam ser mais cautelosas, para que a gente volte a ter isso como uma fonte de receita verticalizada, porque cacau não é chocolate. Chocolate não é cacau. Chocolate é de cacau. Tá? Mas a verticalização é o chocolate. Entendi. Me dá um exemplo de uma verticalização que a gente pode executar aqui na Amazônia. Vamos lá. Se eu vender cacau, eu estou vendendo commodity sem agregação de valor nenhum, inclusive com prejuízo. Porque eu tenho que toda a parte onerosa, pouco rentável, que é colheita, plantio, secagem, Até o custo de torra imposto e etc. descascar, só serve para reduzir peso para o transporte. Certo. Não verticalizou e é pago a preço de commodity. Quando eu pego esse cacau e agrego um açúcar, um leite, um cupuaçu, como foi o caso da Galdens, que ela é a precursora dessa combinação na forma de barras de chocolate, tá? Porque nós temos o bombom de cupuaçu. Tá? Ele já era uma forma de verticalização, Uma trufa, né? Que você tem os bombons de cupuaçu, bacuri, etc. Nós fizemos a barra em si, agregando um pouco mais de tecnologia, onde você prova a barra e você tem o que minha amiga chamou de micropartículas da fruta na integração com o cacau e a explosão de sabor, mas nenhuma barrinha. Você fala como fala um grande cozinheiro ou como um grande chefe. A experiência do Família Sicília, no que ela te agregou nesse novo conceito da fabricação do Galdens? Tipo assim, o Galdens, ele é um chocolate que vem daqui do Pará, eu acho que tem alguma coisa do Cumbu. É assim, o cacau, porque nós temos o Pará, ele tem duas grandes fontes de cacau.
o cacau de terra firme e o cacau de várzea. Eu tenho uma relação muito forte com o Cumbu, por causa da Nena, somos parceiros, amigos. Quando ela estava lá no início, que começaram a projetar, eu fui lá, dei todo o apoio para ela, porque eu comecei em 2004. Certo. E ela tem uma história, ela é uma chocolatier ou chocolateira ancestral. Por quê? É herança familiar. Aquele primeiro processo, é ali que você vai E ela entender também a trabalha origem. com a fabricação literalmente artesanal, porque ela não Isso. tem industrialização em nenhuma área do processo. Não, hoje ela tem um processo um pouco mais volumoso, que ela comprou um pouco mais de maquinário, que é um melanger, que é um moinho de pedra igual que nós Que é o usamos. que ela fazia na mão. Isso, que é o que ela fazia na mão e que é a mesma Ainda faz, na verdade. a metodologia que nós usamos na Gaudens. O que a gente fez? Foi criar uma tecnologia totalmente artesanal para trazer uma experiência que você tem, às vezes, a impressão de que está lidando com tecnologia de ponta, que é essas micropartículas. Minha amiga chama de nano, mas eu nunca medi para saber se é nano ou micro. Onde você pega uma barra de chocolate branco, quando você morde, explode o sabor do cupuaçu. E aí você sai do commodity e vai para uma coisa Aí o que extremamente acontece? Refinada. Quando? E dentro dessa tua experiência de gastronomia, concorda? Lógico, ó, quando eu vendo o cacau, eu vou pagar uma miséria para quem colheu, uma miséria para quem plantou, uma miséria porque é commodity. Quando eu faço um chocolate fino, eu já peço para ele, olha, eu não quero mais que você me traga só um cacau convencional, fermente. Eu aumento a complexidade do cacau para a complexidade do vinho, porque com o processo de fermentação, eles são precursores de aromas e a indústria de grande porte não paga mais por essa qualidade. E aí eu tenho uma curadoria e um cacau que custava R$12, eu pago 32, 34, e hoje nós temos uma situação atípica dessa explosão de preço, que eu tenho uma leitura muito clara sobre isso, e eu acho isso um escândalo, uma vergonha, e a inexperiência do Brasil para lidar com isso. Mas tudo bem. Depois a gente entra nessa seara, que é muito delicada. Eu já pago muito mais, ele paga melhor quem colheu, quem está cuidando, e ele agrega valor fermentando. Então o cacau dele já passa a ser mais valioso. Isso fermentando para que indústria? Não, para a nossa indústria Pra nossa artesanal. indústria, Tá? Porque a indústria de grande porte, isso não faz diferença, Não faz porque diferença. ele vai ter que Industrializar. editar Tá. o que ele pega. Então ele pega o cacau book e vai editar, que é colocar aromas e tudo, e criar. Flavorizar. Ok. E não é de forma natural. Claro, sempre assim. É o ultraprocessado. Então, quando eu recebo e que eu agrego aquele produto, um cupuaçu, que eu agrego bacuri, açaí, farinha de tapioca, quando eu fui demandado, você precisa fazer um chocolate crocante. Aí eu disse, tá, como é que se faz chocolate crocante? Se coloca floco de arroz. Eu disse, peraí, mas eu estou na terra da tapioca. Eu vou colocar floco de arroz? Fazendo Nunca. crunch? E aí eu não vou mais enviar esse dinheiro para uma indústria de flocos de arroz em São Paulo. Esse dinheiro ficou para o pequeno produtor Lá de de farinha de americano, tapioca. Essa é a Lá de verticalização. americano. Entendi. E isso Essa é é uma verticalização. verticalização consciente. Aí eu não vou mandar mais, eu não vou fazer o chocolate com damasco, vou fazer com bacuri, Manga. manga, cupuaçu, local. E olha que quando eu comecei o cupuaçu, eu precisei comprar cupuaçu em São Paulo, Por quê? porque nós não tínhamos a tecnologia de desidratação que mantivesse a qualidade do cupuaçu. Pra que ele Logo em pudesse ser seguida, adicionado no começou cacau. aqui, imediatamente eu vim para cá. Por quê? Se eu não tirar a água, eu vou ter problema. Entendi. A prova de que o chocolate de bacuri hoje é o nosso produto de maior valor agregado, porque o bacuri já é caro. Eu pego 100 quilos de bacuri, 70 quilos vira casca, Certo. que é um outro trabalho que a gente está desenvolvendo para chegar no aproveitamento da casca, que eu é acho divino. que é um espetáculo que divino. precisa tirar a resina e que também tem um valor incrível. Uhum. Mas ainda não chegamos lá. E quando eu pego a polpa, eu tiro o caroço, aí já não sobra mais nada. Dos 30 quilos que sobrou, vai sobrar 28, 20, Ainda mais que é 25. uma fruta sazonal, né? 12% de sólidos. Quando eu tiro a água, de 100 quilos sobra 4,5 kg, 5 quilos, sei lá. É um número insignificante.
ela já é cara, por natureza. Leva 25 anos para você começar a colher. Sazonal. Sazonal. Então, o produto Extremamente de um valor especial. altíssimo e que a gente consegue, é que nem vender computador e não ficar vendendo silício, né? Entendi. Você fala tão apaixonado pela relação do cacau com a terra e como ele é produzido e como ele é composto, ou então as delícias que a gente Você pode coloca, fazer. que é isso que eu quero saber um pouquinho mais. Como nasceu esse teu amor, inicialmente pelo cacau, pelo chocolate, e como grande gourmet e sommelier, isso interagiu nessa tua produção, nessa tua criação? Acho que até antes dele responder, ele pode responder uma outra pergunta que é do meu card aqui. Como que surgiu a Galdens? Vamos lá. Porque aí Bom, logo depois a gente entende Eu como surgiu tua vou ter que paixão. fazer. A paixão, vamos voltar lá na década de 70. As cenas mais antigas que eu tenho de relação com chocolate, eu indo para o cinema, no interior de São Paulo, Araraquara especificamente, com 5 anos de idade, a gente parando na bomboniere e aí se vendia chocolate em gramatura, os saquinhos, a granel. Aí você ia, e eu me lembro até hoje do sabor de chocolate, eu sempre fui aficionado. Olhando fotos, o brigadeiro já estava na mesa de aniversário dos 2 anos. Então nós já tínhamos essa relação. Chocolate sempre, eu acho que toda criança tem essa relação muito forte. Então eu sempre fui um aficionado por chocolate. De ser compulsivo, que se eu não controlar... Quando eu me lembro, lembranças do Pará e a relação com o cacau. De ir na Ceasa na década de 80, início da década de 80, e já ver ações da CEPLAC falando do chocolate, mas eu não fazia associação que era nosso. Criança ainda. E eu passo a maior vergonha da minha vida, é onde nasce a Galdens. Quando eu vou para a Europa, eu fui fazer o curso de gastronomia, me formo como chef master lá no ITIF. E no estágio, num restaurante 3 estrelas Michelin, eu preparava umas iguarias que era colocar physalis mergulhada em chocolate para decoração de tortas ou Pequenas tudo e até para comer. sobremesas. Vou no supermercado, physalis, 60 euros o quilo. Eu disse, nossa, que absurdo. Volto para cá e trago a physalis para mostrar para a minha equipe. Quando eu mostro, eles olham e dizem, Fábio, isso é camapu. Você conhece, é mato, tem lá no quintal de casa, a gente queima, é uma praga. Aí eu disse, nossa, 60 euros o quilo. Vou no ver o peso, carmelita. Tem camapu? Tem, ela me mostra physalis. Eu digo, não acredito. R$1 o quilo, 2003. Para ser de 60 euros. Aí eu começo a brincar camapu e me lembro da história do cacau. Aí até um amigo na época falou, olha, Medicilândia é um município maior produtor de cacau do Brasil, já em 2003. Recente, né? 20 anos. Aí eu vou para lá, 2004 eu fui para lá, nós estamos na meca Da produção do cacau. do cacau. O cacau é autóctone, nativo, Que e era o que nós corria não menos estamos riscos de produzindo praga. chocolate. Não, o mais Ninguém estava engraçado produzindo. É que o cacau, pra gente, eu morei num sítio dos 10 aos 12 anos. Aham. E tinha muito cacau, muito cacau, muito cacau, muito cacau. E tinha um córrego no final desse sítio. E tinha cacau da porta da entrada do sítio, areia vermelha. Tinha no meio do sítio, areia preta. Tinha cacau na beira do rio, do Igarapé. Que era um pouco de Tinha várzea. cacau em todo o sítio. E eu brincava na terra. E eu lembro de cavar e ver areia vermelha, de ver areia preta, de ver areia branca próximo da quadra de areia. E tinha cacau em todo o sítio, todo o sítio. Era no Tenoné, o sítio. Olha. Então, quando tu olha, o cacau ele não é... Hoje existe o geneticamente modificado, mas o nativo, ele dá em qualquer lugar na nossa região. O cacau ele dá que nem o camapu, eu acho. Ele dá de qualquer forma. Mas detalhe, olha o que acontece. Você está falando de uma coisa muito importante. Ele é nosso. E aqui você entra com a divisão daquele de terra firme e do cacau De várzea. de várzea. Que para mim é a hora de nós explorarmos isso como a França faz com vinho. Bordeaux e Borgonha. Tratar Tem- como um terroir diferente. E São classificá-los. magníficos, Muito diferente. com
personalidades próprias. Completamente diferente. O E- cacau que a gente usa aqui no café é de vaso, Olha que aí. é o da Maricilda, Aham. lá da Mocajuba? ilha de... Não. da ilha de Carnapijó. Ah, Gente, o cacau nasce na água. ele, Assim, ele se entre comporta cacaueiro diferente. E outro, tem uma corda amarrada para ela poder ir, porque a água dá na cintura. Ela fermenta, Ela já me traz ele tanto em nibs quanto em barra. mas ela chega a fermentar, Ela não? faz todo o processo. Tá. Ela é maravilhosa. Foi a que ganhou na feira de cacau, segundo lugar. Ela ganhou em bronze. Prata ou bronze ela ganhou. Lindo o cacau dela. Lindo. A barra em si. É tudo outra bacana. coisa que nós precisamos também ter o cuidado. Porque nós embotamos para os nossos aromas e sabores originais. Tá? E o que acontece? Tipo, Nós nós nos encabulamos. não embotou. Hum. Você chega aqui, aparece uma infiltração bem ali. Você, vou arrumar isso. Passa uma semana, ela ainda está lá, ela vai crescendo, crescendo. Quando você vê, já dominou todo o teto, até o dia que está quase caindo, você diz, eu tenho que arrumar isso. Porque de tanto ver, você não vê. O mesmo acontece com o nosso olfato, nossa audição, nosso paladar. De tanto nos acostumarmos a comer tanta coisa ruim, nós perdemos até a referência do que é bom. Exato. Do que seria um chocolate bom. O chocolate primeiro. E às vezes a gente até não é muito forte, é muito. Tem uma rejeição. Então nós precisamos reeducar nossa visão, olfato, paladar, tato, cultura, porque a gente embota até o cérebro embota. Total. Você quer copiar o modelo daquele mundo de sonhos, da janelinha, das mídias sociais, e você reproduz a história sem nem saber se o que você está comendo tem sabor ou não tem, você só está reproduzindo. Isso é marketing Isso puro, é uma né? coisa tão verdadeira. O paraense, a gente passou durante muitos e muitos anos importando uma cultura. Nós não vivíamos a nossa cultura, né? A gente não valorizava o que era nosso, a gente não valorizava o nosso camapu, a gente valorizava o fisales, a gente não valorizava o que era 100% local. E hoje a gente vive um momento pré-COP, a gente vive de um momento de valorização total e cada vez mais de redescobrir, que já existia e já estava ali, mas de redescobrir como paraense, como amazônico, o que já estava aqui e se sentir muito bem com aquilo que já está aqui. Como a cerâmica de Bragança, que tu olhaste e falaste, gente, isso é lindo, isso é da onde? Falei, é de Bragança. Bragança. É maravilhoso, é nosso, é feito aqui. Use, faça, fabrique, desenhe junto com eles, porque eles são maravilhosos. Quando a gente vê que o nosso palato, ele precisa de uma lavagem e de volte e prove o que é local, prove direito, saiba como funciona de fato uma comida tapajônica, uma comida local, uma comida marajoara, quais são os nossos sabores de verdade. A gente misturou muito durante os últimos anos que a gente se perdeu. Né? Esse tema ele já aborda a história do açaí ter saído Total. do Pará e ter conquistado o Brasil e o mundo, mas ele ser demonstrado e utilizado de outras formas. Total. Aí a gente vê E nas sem redes o sabor sociais, original. a gente diz, isso não é açaí, Não, isso não é açaí. vou te Por quê? falar uma coisa. A gente foi pro Japão há alguns dias e a gente provou o matcha. O matcha é só matcha. E ponto. O sabor do matcha, ele tem que ser igual no mundo inteiro, ele não se modifica. É o matcha e acabou. Perfeito. Então é uma coisa, é um gênero japonês, ele é aquilo e acabou. Ele não se troca, ele não se mexe, ele não se adapta. O sabor do sorvete de matcha tem sabor de matcha. O sabor de sorvete de açaí em São Paulo não tem sabor de açaí. Entendeu? E o açaí não tem mais sabor. E outra coisa, ainda tenho minhas dúvidas se ele faz bem, como diz, porque do momento que eu tenho 7% de açaí diluído em muita água com açúcar, que bem isso faz? Açúcar, não, água e glicose. Glicose. É. Tá. Chegamos aí a um ponto importante. As pessoas estão perdendo. Hoje eu provo chocolate quente em todo lugar que eu vou. Salas VIPs de aeroportos, nos aeroportos. E você não consegue mais sentir o sabor do cacau. Sente Nós muito temos muito açúcar, um gosto neutro, produto que foi neutralizado porque provavelmente não tinha qualidade, ele só tem coloração. E baunilha, sabor de baunilha é sintético. Tem 100%. Por quê? Hoje tem gente que já não associa mais o sabor do cacau ao cacau, mas assim ao baunilha. Mas isso daqui não é gostoso. Aí, sentiu a baunilha, reconhece.
porque construiu um conceito de que o sabor é aquele. Tem que ser docinho com a baunilha. E é Eu vou essa te a dizer redescoberta. O quanto esse sintético de baunilha, ele parece com sabor de baunilha. Nada. O sabor sintético de baunilha, Tem- o pingo tem de uns que tem- baunilha, ele não parece com baunilha. Parece a fava tutti tonka frutti. não tem nada a ver com isso. Mas o que o Fábio fala, e é muito interessante, é assim, coisas que saíram do Pará, que foram se modificando e que a gente reconhece como não original, chocolates que estão aqui na nossa região, como você disse, no seu sítio, de ponta a ponta, Sim. mas que quando elas são adotadas por outras fábricas ou por outras indústrias, elas mudam completamente do que seria o cacau. E Você nessa pede original. batalha, como Olha a aqui. Gaudes se comporta? Qual é a Vamos bandeira lá. que ela levanta? Como é que eu posso mandar o meu chocolate para europeu avaliar se ele não tem o produto original? Então, eu ganhei um prêmio lá. O que esse prêmio me diz? Que eu tenho perspectiva de agradar aquele grupo. Mas que não é o mesmo. Eu fiquei chocado com o México. México, que é a base da história da descoberta do cacau, produz 70 toneladas de cacau. O Pará produz 140 mil toneladas. O México inteiro produz 70. A Bahia produz mais 120 mil toneladas. O Brasil todo, 260 mil toneladas. Ou seja, a Esses gente números tem são aproximados. Um produtor que produz a mesma coisa do que o México inteiro. Olha, um produtor local, produtor produz Só o que o México detalhe, inteiro produz. o Brasil produzindo 240 mil toneladas não é a fração do que a Costa do Marfim ou Gana produz. Gana produz 2 milhões e 600 mil toneladas aproximadamente, e a Costa do Marfim 5 milhões e 800 mil toneladas. E eles Seja não dos- tinham cacau. O que eu estou querendo te dizer? Mas a quem pertencia essas duas regiões? Colônias europeias. Steak é o poivre, afinal de contas, o poivre que saiu daqui do Pará. Esse prato é francês. Ele construiu a receita. Tá bom, tá valendo. Tudo bem. Tá? Mas a Chocolate. pimenta do reino O é poivre É dele. daqui e feito por um japonês. O Então- poivre nem é tão nosso, na verdade. é do Então, Japão. peraí, o que a gente precisa entender desse sincretismo de culturas? A nossa arquitetura é muito bem representada. A original aqui, mas a gente fala em Landi, o italiano que veio para cá. Produzir Então- casaris portugueses. Olha Então, só, existe também isso você aí. precisa entender que a gente vai, primeiro, ter que conquistar as pessoas através de uma questão estética. Será que aquele paladar me agrada? Aí tem que passar cultura, mensagem, Lógico. informação, uma reconstrução De tudo. de tudo. Agora, quando você está num mercado altamente competitivo como é o do chocolate, tem a Gaudenz, o que ela fez? Não vou fazer nada que está sendo feito. Faço chocolate, porque é feito de cacau, e introduzir cupuaçu, açaí, farinha de tapioca, Que são as nossas cartas na manga, né? que a gente deu assinatura e personalizou. E você não vai comer igual lá na Europa. Não. Eles vão fazer, eles vão usar o floco de arroz para dar crocância, vão utilizar flores, eles utilizam flores. Eu fui lá, você come com jasmim, você come... Com sakura, com Pronto. flor de cerejeira. Eu já fiz chocolate com vinagre balsâmico, fica um espetáculo, mas a cara da Itália. Então a gente vai precisar, primeiro, se apropriar dessa identidade. Cacau é nosso, mas é também da Venezuela, da Colômbia, e a Colômbia está arrebentando. Arrebenta. Isso eu tenho uma pergunta que fizeram para mim, que é assim: em que momento o Pará ou a Amazônia vai ser de fato reconhecido pelo chocolate? Ela é talvez a Amazônia da Guiana Francesa, a Amazônia da Guiana Inglesa, porque para que nós sejamos reconhecidos, nós precisamos ir para o palco. Para você ter uma ideia, São Paulo agora está plantando cacau, porque é um centro industrial muito forte e os holofotes estão focados lá. Existe demanda. Nós temos uma janela de oportunidade, que é a COP, para dar visibilidade, mas isso, se não for feito um trabalho de permanência, nós seremos esquecidos de novo. Sim. Como nossa fábrica Palmeiras já produziu chocolate e caiu no esquecimento, é apenas um buraco. Entendi. E um Então, prato na linha do
tempo também, né? A janela se abre, então a gente tem que aproveitar o momento Por e isso, investir. agora estou trazendo para o assunto aqui que é Coptrim. Ótimo. O que eu ia te perguntar é o seguinte. Mas quem é que vai dar visibilidade para gente? Pois é. Quando eu abro o Google no Canadá, eu não vou ter os assuntos daqui. Quando eu abro no México, e eu vou ter outros assuntos na Europa, são outros assuntos e não vão dar a visibilidade que nós precisamos. E você acaba na mão de quem detém o poder da informação, de permitir que a informação chegue. E que seja relevante para qualquer E âmbito e assunto e local. a internet não é essa visibilidade, porque o que acontece? Ela não tem essa abrangência que dizem, Exatamente. ela é filtrada Eu tava e é paga um pedágio. Exato. Eu estava em Doha, parado numa sala de embarque. E estava na Al Jazeera. O governador do Rio Grande do Sul, com o que estava acontecendo, estava na Al Jazeera. Existe uma situação. Hoje nós somos um hotspot. Hoje Belém é a pauta da vez. Até a próxima página nós somos a pauta da vez. Como a gente surfa essa onda com relação ao cacau? A gente já entende que hoje a gente tem pequenos produtores não verticalizados. A gente tem produtores se verticalizando. A gente tem movimentos pequenos que podem gerar ascensão na região do cacau, como a feira, chocolate e flores, como as movimentações das rotas do cacau, como tudo que acontece com relação ao cacau, que tem um pouco a ver com a Funcacau, que tem um pouco a ver com os pequenos produtores e tudo. Mas a minha pergunta é um pouquinho mais a fundo com relação a COP30, turismo e hotelaria. Tu acha que já chegou a hora da gente chegar, por exemplo, com toda a hotelaria de Belém e falar em todos os quartos vocês têm que ter chocolate local? Uma das coisas. Ou você acha que a gente tem que chegar com todos os aeroportos ou hidroportos e falar vocês têm que ter no acesso daqui um welcome para todos os turistas com um tablete do nosso chocolate Até pra local? poder educar o paladar, Porque né? existe uma situação, quando a gente chega na Tailândia, a primeira coisa que te colocam no teu pescoço é uma orquídea. E eles são os maiores exportadores de orquídea. E nós temos orquídeas em abundância Aí, aqui. imagina, mas a gente também tem manga. Eu vou dar Olha manga aí. para as pessoas, entendeu? Mas a manga nem Mas é aquela nossa, história. né? Mas vamos. Como é que a gente faz para que o produto ele seja colocado no bolso e ele chegue? Para quando eu chegar no meu destino final, eu olhar, o que é isso que está no meu bolso? Chocolate que eu ganhei em Belém do Pará. Olha, é da Gaudes e tem um arroba. Olha, é da fulana de tal e tem um arroba. Como eu faço para ser, Ai, você chegou num ponto. para ter pertencimento do turista? Então Porque, vamos lá. Olha, as flores e os frutos, eles só dão por conta dos pássaros e das abelhas, que voam e levam. Como a gente faz essas pessoas levarem as nossas coisas para serem levadas? Eu vou usar um termo que pode ser mal interpretado, então deixa eu explicar ele. Mediocridade. Mediocridade não no sentido pejorativo, mas de ser mediano. O que acontece hoje? O hotel não tem, o supermercado não tem, mas nós temos um conselho regional de representação comercial que exige que o cara seja especializado, que tenha um curso e que ensina exatamente ele a não vender o que é nosso. Já começa o erro aí. Uhum. Então isso é um alerta a como nós somos medianos nessa capacidade holística. E aí, por questão de querer ganhar a migalha, porque comissão de representante é pequenininha. Exato. E o dinheiro, quando ele é um representante de uma empresa de fora, ele está mandando para fora. E não fica na cidade para voltar para ele. Exato. Com o benefício de que todos crescem. Vou repetir, Gaudens, quando eu vendo um chocolate, o dinheiro vai para o meu produtor de cupuaçu, para o de açaí, para o de tapioca, para o cara que me ajudou a verticalizar, o cara que conseguiu extrair a manteiga, todo dentro da região. Ele sai para jantar no meu restaurante e ele compra um objeto decorativo aqui para colocar na empresa dele ou na casa dele, porque o dinheiro está circulante. E quando nós fazemos o boca a boca, porque a mídia, essa mídia social, não sei o que, é uma conversa mal contada, porque não chega lá fora, mas no boca a boca chega. Quando a pessoa que mora lá na Alemanha levou o chocolate e disse, olha, eu fiquei muito feliz. Estava no Canadá, o cara falou de mim, eu disse, eu provei isso, eu ganhei de presente esse chocolate. Entendi. Então as pessoas que trabalham com
o serviço, bares e restaurantes, eles têm que colocar dentro da cartela de produtos Lógico. dele. Mas o elementos que está acontecendo? E não tem que para colocar esses. dentro da carteira de produtos deles produtos. Hum, Quando você coloca um produto local, você não está colocando um produto, você está colocando responsabilidade e oportunidade. Lógico. Porque quando você tem uma loja como a nossa, que está há 6 anos, que hoje a gente tem um café, mas a gente está dentro de uma mega loja, com mais de 40 pequenos produtores, que tem gente que está com a gente há 6 anos, a gente não está gerando varejo para essas pessoas, a gente está gerando oportunidades. Porque diversas pessoas têm negócios fechados porque turistas ou outros profissionais conheceram o produto deles dentro das nossas lojas. Quando eu começar a vender para fora, aí eu começo a trazer divisas. Quando São Paulo começa a comprar o meu produto, aí eu não tenho mais só o dinheiro circulante. Eu vou ter o dinheiro de São Paulo vindo para Belém e distribuindo para o produtor de cupuaçu, de açaí, para o cara que faz a cerâmica que eu coloco, o licor. Exato. Hoje o Agalden já alcançou um grande nível no Brasil. A gente já Status. percebe. Status não paga conta. Mas de qualquer maneira é um novo olhar. Lógico, Né? Você cria tem respeito visibilidade. pela marca, é a visibilidade. Na parte da arte, quando a gente conversou em outro episódio, a gente percebe que o artista ele precisa de um curador para que ele dê uma orientação, diga mais ou menos como a criação deve ir ou o que ele deve alcançar. Trazendo esse pensamento para a nossa parte de gastronomia e principalmente de chocolate, do cacau, quem seria nosso curador? Vamos lá. Inclusive, eu acabo fazendo um papel de curador de produtores, porque eu defino com ele a qualidade que eu preciso do produto para conquistar o maior número de pessoas de um nicho de mercado. Porque no commodity eu não sou suicida de vender chocolate para brigar com grandes indústrias. Eu dou um tiro no pé e antes de falar chocolate, a empresa já acabou. Então, nós somos inovadores, mas eu preciso trazer aquela qualidade extrema. Porque eu fiquei encantado agora no Canadá, semana passada. As pessoas provavam o chocolate, a fisionomia mudava. Eu não conheço isso. E é uma experiência prazerosa. Até Abre porque uma caixinha Gaulen, na cabeça é, da pessoa de um sabor esse novo. mundo não existia para É. mim. Então, nós temos que ser inovadores. Precisa trazer essa qualidade extrema, porque senão nós não vamos ganhar mercado. Depois, nós temos um lastimável sistema financeiro no Brasil, onde as pessoas ainda acreditam no dinheiro. O valor desse produto, para quem brilhou os olhos, ele subiu. Não existe preço, É. existe valor. Não, um valor. Só que o brasileiro passou a acreditar em dinheiro e dentro de um sistema financeiro que te amarra e que só te permite uma troca através de um escamba. Escamba, se tivesse escamba, ainda era mais valioso, porque a gente avaliava os valores. Trocava produto por Não, produto, é. ele neutraliza uma moeda volátil, porque todo mundo guarda o lastro real fora, ou seja, o que nós temos de patrimônio real sai em commodity e vira patrimônio lá fora. Aí dá lastro para outras moedas e a nossa afunda, porque nós não temos agregação de valor. Então, é bem complexo o processo. E o que eu estou te dizendo? É que as pessoas... Eu sobrevivi na pandemia junto com a Nena, porque a gente fez escambo. Vamos fazer escambo. Porque tinha valor o que a gente estava Qual eram as trocando. trocas que vocês faziam? Eu comprava açúcar junto com ela, aí ela me dava cacau, eu refinava chocolate para ela. A gente foi sobrevivendo. Eu tenho uma equipe, né? E se você... E do mesmo Não, jeito, se formou um ecossistema. um ecossistema. Um sistema sustentável E aí, das duas quando eu coisas faço a troca... existirem. Não subexistirem, mas Quando eu- existirem. Quando eu faço a troca com outro estado, com outro país, aí eu trago divisas. Até então eu não trago. E o Brasil fica nessa ilusão de que ele tem divisas com essas exportações. Desculpa, não tem divisa nenhuma. A exportação tem um benefício que deveria ser para o brasileiro, que é não pagar imposto. Mas é utilizado, os maiores exportadores não são brasileiros. Hoje, dentro do mercado... É do muito mais mercado sério. nacional de chocolate, que a gente tem uma Associação Brasileira de Chocolate, de Cacau e etc., em que ela nivela por igual indústrias de chocolate como as grandes indústrias que a gente Grandes conhece indústrias. do mercado, não vou citar nomes, mas ela também nivela as pequenas indústrias dentro disso tudo. Isso é proposital, gente. Não tem Como outra. tu vê exatamente coisas criadas localmente? Por exemplo, a Gaudens
ou a The Mendes, ou outras marcas que são locais, num mercado de gigantes, porque a nossa qualidade é qualidade. The e a Mendes foi deles é vendido. valor. Sim, mas... Para um fundo de investimento. Exato. Todas as indústrias de chocolate do Rio Grande do Sul foram vendidas para um fundo de investimento. O que estão nos fazendo? Existe uma coisa que também se chama escassez induzida. Eu retiro do mercado. Eu posso comprar, a Galdens vai dar trabalho. Está começando a vender muito, eu compro e tiro do mercado. E vou produzir aquilo quando eu realmente tiver interesse e tiver com o custo lá embaixo. Porque agora o custo é muito mais elevado, porque nós estamos sendo inovadores. Uhum. Então a gente paga pela E uma criação. vez que me disseste isso, é caro para ser inovador. Lógico, É caro para caríssimo. Isso nunca saiu da minha fala em cabeça. inovação, E ainda tentam apagar, porque hoje você chega aí fora e pergunta quem foi que inventou o avião? Irmãos Wright. Mentira! Santos Dumont. E o relógio E de tem uma coisa fantástica. Tem um historiador que estava falando que na cidade dos irmãos Wright eles foram ridicularizados nos jornais porque eles estavam imitando Santos Dumont. Mas hoje a história mudou. contada, né? Por quê? São exatamente essas crenças nessa comunicação. E hoje o fake news está aí para provar que às vezes você não pode acreditar nem na imagem. A gente retornou aqui, depois dessa imagem que vocês viram aí da Galdens e do chocolate do Fábio, e apareceu aqui na mesa uma audácia nossa de trazer o chocolate da loja, do chocolate aqui do café para o Fábio provar. Claro, não é Galdens, não foi exposto em Londres, não ganhou segundo lugar, mas é o nosso chocolate. Eu queria que você provasse e ficasse à vontade, amigo. Eu sou contra essa história de concurso. Por quê? Eu nunca vi a Chanel participar de concurso. Verdade. Você já viu? Você já viu a Hermès participando de concurso? Não. Porque ela precisa definir o público dela e se a pessoa gosta. Então o prêmio ele é importante. Muito. É importante um prêmio? É, porque vai te dar uma visibilidade. E uma visibilidade internacional para a Galdens, isso foi ótimo. Mas o que importa é você ir lá provar, é o teu cliente reconhecer. Sim. Agora, o que me preocupa hoje são clientes embotados, que acreditaram só no imaginário. Presta atenção, escuta o seu corpo, escuta o som, sabe? Quebrar. Escuta, ou melhor, sente o olfato, teu paladar, o que a visão te diz. E se permita descobrir. E se for ruim, você só sabe o que é bom se experimentou o que é ruim. Exatamente. Senão você vai viver um mundo... Imagina, eu só tenho Mercedes, Ferrari, Lamborghini, McLaren, aí eu não sei qual escolher, é tudo igual, um é mais bonitinho, muda a forma. Eu não tenho referência, eu nunca andei num Fusca para saber o quanto aquele carro anda, sabe? Tem que ver isso. Quando a gente começa... Eu acho que quando a gente fala contigo de chocolate, que a gente não tem a percepção do que veio antes, se o vinho, a gastronomia ou o chocolate, ou se eles vieram juntos e em um determinado momento da tua vida alguma coisa se sobressaiu pela outra. Mas, ou pela tua cara, já vi que tu gostou, graças a Deus. Mas assim, ter sido uma pessoa extremamente estudiosa, responsável por bandeiras de citar, né, como Parma ou como Alba, na nossa região, né, como embaixador de vinhos dessas regiões e tudo mais, te fez com certeza ter um palato diferente para tratar o chocolate de pessoas que estão no mercado e não são sommelier, porque a tua degustação ela foi muito trabalhada ao longo do tempo. Então tu consegue identificar coisas que nem todo mundo identifica quando tu prova um determinado cacau, uma determinada composição no cacau. Isso te fez trilhar um caminho diferente. Eu acho que a Galdens ela tem um pouco dessa expansão de sabores, dessa seleção, dessas micro e nanopartículas, se vem dessa questão de tu ter trabalhado muito bem o teu palato, de tu ter entendido muito bem o quanto de equalização essa fruta funciona com esse tipo de chocolate, com esse tipo de manteiga de cacau e tudo mais. Tu concordas com essa posição? Experiência de vida. Qualidade
é uma relação de experiência. Você pode passar uma vida inteira estudando um determinado assunto sem experimentar outras. Vou dar um exemplo mais simples, voltando lá ao carro. Lembra quando o Monza era o carro do Brasil? Não tinha uma BMW, uma Mercedes para poder comparar. E o Collor Quando- dizia que nós dirigimos carroça. Carroça, e quando entrou, a gente viu que a gente dirigia carroça. Mas tudo da mesma indústria lá de fora, né? Esse aqui é o... A gente continuava na carroça da mesma que fabricava os outros. Mas não vou entrar no mérito disso. Você precisa de experiência, do bom e do ruim, e de várias culturas diferentes. Um chocolate extremamente amargo vai agradar um siciliano que tem uma bebida clássica que se chama Amaro Siciliano, que você prova e, para quem não está acostumado, aquilo amarga a alma. Tá? Mas por falar daquela pessoa, ela identifica como dela. Prazeroso. Uhum. E você vai ter uma pessoa que vai dizer não quer. Então, o que acontece O hoje chocolate suíço, O que você é vai difícil- perceber um pouco mais doce. é você ver hoje que quem divulga, muitas vezes só são pessoas que são esteticamente bonitas, numa mesa belíssima e te passa uma experiência, mas o conteúdo você não vê, não sente, você não sabe se é real. E você acredita no que está sendo dito. Então nós não podemos nos limitar à visão, ou à audição, ou ao olfato, ou ao paladar. É o conjunto. É aí que, na verdade, eu me tornei, antes de tudo, restauranteiro. Porque com 15 anos de idade, ou dono de restaurante, eu herdo a responsabilidade de continuar uma história de família que é desde a década de 60. A gente sempre teve restaurante. Então, para mim, é a parte mais complexa. A gestão que envolve a alimentação, mas o serviço, uma série de outros E fatores. pessoas, né? Pessoas. Depois eu avanço e entro no mundo da alimentação em si, me torno chefe de cozinha, vou para o mundo do vinho e lá eu descubro que tudo é uma percepção, é o seu corpo. E nós temos o mau hábito de adorar nos enganar. A gente adora uma mentira. Bem contada. Gente, mentira é muito prazeroso. Né? Você não chega em casa e pergunta, você me traiu hoje? Não, você prefere, tem coisa que você não quer saber. Não que esteja acontecendo, mas Mesma tem coisa coisas. das embalagens. Embalagens, Embalagens vezes a são embalagem lindas é mentiras, lindas. né? você tem que saber o conteúdo. Uhum. A maniçoba é feia, mas é justo. prazerosa para um grupo de pessoas. Tá? E para os outros estão todos errados. Ponto. E aí começa aquele conflito da imposição do que é o bom. Então, você primeiro precisa entender o seu movimento cultural, todas as influências que te trouxeram. Por exemplo, eu acho incrível que até hoje tem pessoas que ainda chegam lá na Gávea e dizem, nossa, que lindo, é belga? Eu disse, não, é paraense. E eu quero Reforçar aqui que Belém é cidade da gastronomia pela Unesco. Exatamente. Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. Ela tem esse título já há uns 5 anos. 9. Nossa, Desde eu tava 2015. Na presidência da Brasel, quando a gente fez o movimento. 2015. Quantos anos? Eu sou da renovação de 15 para 17. Eu entrei em É 17. antes, porque nós começamos esse movimento, Antes de 2015? eu acho que sim, 2015. Foi o selo. É por aí. 15 foi o 15 selo. Quase 10 anos, Sim, Belém é cidade criativa da gastronomia pela Unesco. E o Fábio participou de todos esses movimentos da validação de Belém com esse título. E que é uma coisa incrível, que ficou com visibilidade para poucos. A Brasel quase foi apagada nesse processo, que é outra coisa chata. O paraense tem que entender que quando, por exemplo, Remo e Paysandu. Se você é Remo, você vai torcer pelo Remo. Se é Paysandu, pelo Paysandu. Pode sair daqui, está representando o Estado. Tem gente que morre se você falar, não, vou torcer, eu sou remista, vou torcer pro Paysandu, porque não está jogando com o Remo, mas está representando o Estado. Tem gente que não aceita isso. Então a gente tem que Eu acho que é representar uma mais o equipe conceito ótima, mais todo, conceito né? todo. Isso daí falar para um torcedor é complicado, que ele odeia o oponente. E esse é um grande equívoco. Ame o oponente, porque só existe o seu time porque existe um oponente para ele. E como o Fábio é tão envolvido nesse conceito de cidade gastronômica pela Unesco, cidade criativa, que são poucas cidades do mundo têm essa chancela. O Fábio
presenciou várias culturas, porque você ia para viajar, você viajava para a China, você viajava para a Itália e você via as outras cidades criativas da gastronomia. O quanto, eu acho que tem uma palavra que a gente tem que colocar aqui bem clara: empenho. Empenho. Eu acho que o empenho cabe em tudo, né? Esmero, O empenho no cacau, o empenho no que é verdadeiro e não consumir aquele que é a mentira, que é a linda embalagem. Empenho é o que a gente pode resumir hoje na nossa fala. Tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Já que tem que fazer, o trabalho para fazer é o mesmo. É o mesmo, concordo. Fazer bem feito ou mal feito. Para que fazer mal feito? Agora, se você consegue a qualidade do produto, com a qualidade da embalagem, com um bom marketing, a gente avança para o mundo. Até porque a riqueza de matéria-prima a gente tem, né? Tem tudo. Inclusive, tem muita gente fazendo sucesso com a pimenta do reino daqui. Então, entendeu? Os tomates são Ou das jambu Américas. daqui. Não vou longe. Outra cultura Uma que é flor de muito jambu, minha, É. a Itália. Ela uniu o espaguete chinês com os tomates das Américas. E a referência mundial. Fez um terceiro Mas produto. ali é a criação. Ali tem o momento da combinação. Então, eu acho que a gente não pode invalidar quando um europeu faz um chocolate. É maravilhoso. Só que nós temos identidade. Nós precisamos nos colocar Com mais empenho. com mais empenho. E outra coisa, existem milhares de marcas de roupa, Isso de existe. móveis, porque cada um vai atender ao perfil de cada um. Agora, o que eu digo é quantidade inversamente proporcional à qualidade e indiscutível. Por que é tão desejada uma marca famosa como uma Chanel, Hermès e tantas outras? Pela exclusividade, pela capacidade de qualidade extrema que é colocada. Pela manualidade. E outra coisa, quando você vai para o popular, você vê que diminui qualidade em tudo. A mesma coisa acontece com o chocolate. Virou volume, meu amigo, acabou. Aí lançamos a Galdens, lança o chocolate feito com açúcar naquele formato, vão lançar. Mas para fazer volume, vão reduzir qualidade. O que é? Entendeu a acidez. Aí taca até ácido cítrico para sentir o ácido. Depois nem reconhece que tem que pôr açúcar ali Não dentro. sabe nem que fruta é. Só sabe que é Então tem pessoas que vão gostar disso, tem pessoas que não vão. É muito difícil você ficar naquela fila de espera para um produto que não bate. Isso é difícil. Eu É tenho verdade. uma pergunta para te fazer aqui. O que a Galden vai nos reservar para a COP30? Para pelo menos daqui a 1 ano, 2? Qual é a surpresa que ela vai trazer para a gente? Galdens, o próprio conceito, por muitos já tem sido dito que a Galdens ela vai além do chocolate, né? O que a gente criou não existia no mundo do chocolate. Então, talvez ela nem seja um chocolate. De fato, para mim, Ela uma é- experiência. Ela é um chocolate porque contém o cacau, só que nós estamos vindo com um produto novo. Estou tendo cuidado de fazer os registros eu estou fazendo segredo industrial, porque o Brasil não tem habilidade para fazer patente. Nós não temos lastro para fazer patente. A patente dispõe, é uma guerra inglória, mas o segredo industrial não. O segredo industrial faz o marco temporal da criação. Não abre. A Coca-Cola está até hoje, ela não tem patente, ela é um segredo industrial. Então nós temos alguns segredos industriais que vai definir a Galdens mesmo como Galdens. E eu só queria muito que o paraense entendesse que a Galdens é paraense. Tem gente até hoje que chega lá e diz, ó, é belga, Sabe o que É significa suíço? Galdem? alegria plena, plenitude, felicidade Maravilha. plena. Que é o que a gente sente quando come Vem do chocolate. latim, porque eu não queria que ele fosse... a gente pode usar português, eu não teria nenhum termo indígena que representasse. Aí eu teria que escolher um. Eu peguei a mãe do português, que é a nossa língua realmente oficial. Mãe da língua antiga. E trazia isso. E ela é muito fácil, ela é pronunciada igual quase todo mundo. Até em chinês o nome ficou parecido. Entendi. É uma palavra universal. E até em japonês, porque o japonês E ela- é e ela consoante, vai né, poder, e vogal junto. E ela pode assinar a origem. Por exemplo, o cacau, nós estamos lançando um chocolate agora feito com amêndoas de Castanhal. Surpreendente. Já fizemos um Benevides. Então a Galdens é o guarda-chuva de toda essa riqueza que eu acredito. De pequenos fornecedores. Vamos, que a gente vai ter. Na França tem Alsace,
Bordeaux, Bourgogne, as regiões dos vinhos, a Reims, que faz o espumante, Doc, champanhe. né? Todos têm É. denominação de origem. A Itália, então, Barolo, Brunello, aí Veneto. Toscana, mas vamos ter isso aqui, no chocolate. E a Gaudenz vai poder fazer um trabalho, Ser essa mãe, essa matriarca. mas sempre com a qualidade Gaudenz, alegria plena, felicidade, sabe, completa. Olha, Perfeito. Com esse sorriso, a gente encerra aqui Verdade. o nosso Maravilhoso. episódio de hoje com Fábio Cecília, nosso amigo chocolateiro acima de tudo. Eu agradeço você ter nos ouvido, você ter nos visto e a gente aguarda você no próximo episódio. Obrigado, gente.